em São João capítulo 14, versículo 16 ao 20. Gostaria de meditar com os irmãos na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, em alguns parágrafos. E mais uma vez, creio que seremos ajudados por Deus. Em São João capítulo 14, versículo do 16 ao 20, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Que Deus abençoe sua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nossos corações, mais uma vez. Amém. Podemos assentar, irmãos? Muito bem, essa escritura é uma das escrituras que contém nessa mensagem que o nosso profeta pregou, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Ele pregou ela em 1949, dia 25 de dezembro. Ele fala muito nessa mensagem a respeito da comemoração do nascimento de Jesus. Ele fala e ele traz para nós com muita sabedoria e com a unção do Espírito, lógico, a respeito dessa deidade de Jesus, né, a deidade de Deus, né, a deidade de Jesus Cristo. É um Deus encarnado, ele se fez no ventre de uma mulher virgem, Maria, como nós todos sabemos da história, e ele está, este mesmo Deus, está em nós, está no nosso meio, ele está operando. Ele é um Espírito operante. O Espírito Santo, ele é um Espírito operante. Ele nunca deixará de estar no meio da igreja. Quando falamos igreja, é logicamente no povo dele, né? No seu povo, né? Não é nas quatro paredes, assim, embora ele está aqui no nosso meio nesta noite, né? Ele é o curador, o grande curador, libertador. Ele é quem faz os prodígios e maravilhas. Agora, o que eu gostaria de hoje salientar, trazer para os irmãos, em algumas escrituras também, o que o Espírito Santo está fazendo hoje, em quem ele está operando hoje, né? A própria leitura das escrituras, a escritura que nós acabamos de ler já fala claramente que ele está em nós, ele estaria no nosso meio e ele estaria em nós, esse mesmo Espírito, ele mesmo dizendo que ele estaria, né, na forma do Espírito Santo. O irmão Branco chega a dizer, como foi falado no culto passado, que a pessoa de Deus na igreja é o Espírito Santo. Então a sepultura está aberta, a sepultura está aberta e o Espírito que levantou dentre a sepultura, aquele homem chamado Senhor Jesus Cristo, está aqui no nosso meio. Ele está aqui na forma do seu Espírito Santo. Agora, em São João capítulo 14, versículo do 25 e 26, diz assim: Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui São João, o evangelista São João, ele nos dá essa firmeza de que o Espírito Santo seria o professor do seu povo, o grande professor, o grande mestre. Jesus Cristo, ele foi chamado de mestre, né? Ali naquele momento do lava-pés, ele foi chamado de mestre, Senhor e mestre, e ele diz: dizeis bem,
porque eu o sou. Amém? Se eu, Senhor o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés. Então ele mesmo diz que ele era o professor da igreja. O Espírito Santo, ele é nosso mestre, nosso professor. E aqui o apóstolo João diz que ele nos ensinaria todas as coisas. Amém? Então, irmã e irmão, nós não podemos hoje nos encontrarmos como pessoas leigas em relação à obra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele foi nos enviado para nos ensinar todas as coisas. Mas disso eu não sabia de aquilo, eu não sabia que não podia fazer isso, fazer aquilo. Não, se nós temos a unção do Espírito, e Ele é o nosso mestre, Ele nos ensina todas as coisas. Não é verdade? Você crê assim também? Ele nos ensina todas as coisas. Em São João capítulo 15, versículo do 1 até o verso 5, aqui o evangelista diz que Jesus, ele é a videira, nós somos as varas, nós somos os ramos. Veja o que diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Esse mesmo Espírito que é o professor, que é o mestre, ele está limpando a igreja. O irmão Udney, ele foi lá esses dias no meu quintal, e ele fez uma grande poda lá nas frutas, nos pés de frutas lá. Eu falei, meu Deus, o Udney cortou demais. Não é, ele fez a poda daquela planta, para que aquela planta dê mais frutos. Então o Espírito Santo, ele vem nos podando, nos limpando, para que nós possamos dar mais frutos. Aleluia. Quando você se sente corrigido num culto, numa pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo falando no seu coração, e você se sente corrigido, isso é para que você dê mais frutos, frutos do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, olha o que Jesus disse, irmãos, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando eu li essa leitura de novo, hoje diz, glória a Deus, porque sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus a igreja não é nada. Sem o Espírito Santo, que é o grande consolador, o grande guia, o grande professor, ela não é nada, nós não somos nada. Não é verdade, irmãos? Porque nada do que podemos aprender, segundo teologia, segundo o que o homem oferece, possa nos dar aquilo que o Espírito Santo nos dá. Nos ensina, nos instrui, né? Porque somos uma família exemplar. Todos nós devemos ser uma família exemplar de todas as famílias, porque o Espírito Santo é quem faz isso na família. Por que os nossos jovens dão exemplo, devem dar exemplo hoje, além de todos os demais jovens? Porque é o Espírito Santo que faz a obra nos jovens, não é verdade? Por que a igreja deve se destacar? A igreja, digo nós, como povo, corpo de Cristo, deve se destacar das demais, que estão em todas praticamente infiltradas numa denominação religiosa. É porque o Espírito Santo é quem está fazendo a obra na igreja. Amém? Ele é nosso guia. É ou não é? Nós somos os ramos, nós somos as varas, e nós estamos em Cristo Jesus, né? Que é essa videira verdadeira. Muito bem. Em São João capítulo 16, versículo 13, está escrito: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O que eu quero destacar? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A igreja não precisa ter medo. A unção do Espírito nos levará a toda a verdade. E a verdade é a palavra. Aleluia!
O Espírito Santo faz com que esta igreja, nós todos, tenhamos segurança de onde os nossos pés estão pisando na fé. Pode nos dar segurança, irmã, no falar, no ouvir, no pensar. Jesus disse para os discípulos nem se preocupar com o que eles iam dizer naquele momento de evangelismo, do anúncio do evangelho dele, de Cristo, porque o próprio Espírito ia falar através deles. Eles não precisavam temer. A igreja hoje não precisa temer, porque se ela tem a unção do Espírito Santo, é o Espírito Santo que guia ela em toda a verdade. Aleluia! Eu dou graças a Deus, irmã e irmão, nós devemos reverenciar esse Espírito Santo, esse Jesus que está no nosso meio, fazendo a obra. Aleluia! Ninguém tem dúvida quando tem o Espírito Santo, se vai ou não vai, se faz ou não faz, ninguém tem dúvida, porque o próprio Espírito guia para a verdade, guia para aquilo que é correto, para aquilo que deve fazer, as decisões que devem ser tomadas. O próprio Espírito Santo é quem faz isso, não é? Você crê em São João 16, verso 13? Aleluia, eu também creio. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Isso acontece com aqueles que têm a unção do mesmo Espírito. Não é? A tua fé combina com a minha fé por causa do Espírito Santo. O nosso falar é a mesma forma porque é o Espírito Santo em quem fala. Nós cremos no mesmo Evangelho e da mesma forma porque é o mesmo Espírito em quem faz essa obra. Não é verdade? Por que que há tantas dissensões nas igrejas e tantas divisões nas igrejas? Não é porque eles estão baseando a sua fé em algo que o homem, teologia, estudos, né? A gente vê hoje tantos debates, né? Nunca vi tantos debates de pessoas com pontos de vista diferentes ali, né? Mas quando nós nos encontramos, nós falamos a mesma coisa. A minha fé não diverge da sua, a sua não diverge da minha. Se temos a mesma unção, o mesmo Espírito Santo que está nos guiando, nos dirigindo, nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e um mesmo parecer. Aleluia! Isso é maravilhoso nós analisarmos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo ainda diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele tem preparado algo glorioso para nós, não tem, irmão? Aleluia, preparado algo glorioso. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, o apóstolo Paulo diz assim, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esse Deus é maravilhoso, não é, irmão? A deidade não está no céu, a deidade está em vós, diz o profeta, fazendo esta obra gloriosa, nos ensinando todas as verdades, ensinando todas as coisas que a igreja precisava receber.
Aqui no parágrafo 73, a partir do parágrafo 73 dessa mensagem, a deidade de Jesus Cristo, o irmão Branham diz assim: agora notem, um pouco e um mundo não me verás mais, contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isso é certo, irmão Branham diz, isso é certo. Ele está aqui agora. E nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. A igreja está pronta? Amém? Nós estamos prontos para ver grandes coisas acontecerem no nosso meio? Essas grandes coisas, meu irmão, minha irmã, são coisas concernentes a Deus e não concernente ao mundo, não é? Aquilo que é grande do mundo, Deus a tem por pequenos, coisas banais. Oh, como está acontecendo isso e acontecendo aquilo, isso é coisa pequena para Deus. Mas aquilo que é grande de Deus é pequeno para o mundo. A mensagem ela é muito pequena para o mundo, irmão. É verdade ou não é? Ministério profético que ele enviou na era de Laodiceia, né, cumprindo Apocalipse 10:7, é pequeno para o mundo. O mundo não quer isso, não. Quem quer o que nós temos recebido é somente o povo de Deus aqui. O que é grande para nós hoje é a mensagem que ele enviou para nós. Aleluia! É o Espírito Santo que ele enviou para nos guiar em toda a verdade. O mundo não quer o Espírito Santo. O irmão Branham diz assim que a única era em que Cristo foi colocado para fora da igreja foi essa era que nós estamos vivendo aqui. Por quê? É a palavra sendo colocada para fora. Sendo colocado para fora a palavra, o Espírito Santo está do lado de fora, mas ele está no coração. O irmão Branham diz assim, ó, quando ele citou: o mundo não me verás mais, ele diz: esses são os incrédulos. O mundo não está vendo Deus hoje, não, irmão, irmã. Quem está vendo Deus operante na igreja é o seu povo, é a sua noiva. É verdade ou não é? Isso é grande para nós, mas é pequeno para o mundo, porque eles falam: esse profeta é muito legalista, esse profeta vivia nas montanhas, nas matas, esse profeta fazia isso, considerando o mesmo que consideraram de João. Mas quando João veio com a sua mensagem, ele diz: o machado está à raiz. Essa mensagem veio colocar o machado à raiz do pecado, irmão. É verdade ou não é? É por isso que é desprezado pelo mundo religioso de hoje, pela era religiosa de hoje. Então o que é grande para nós é pequeno para o mundo, mas o que é grande para o mundo é pequeno para nós também. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o profeta diz assim, ó, isso é certo, ele está aqui agora, e nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo, estou repetindo, o grande drama está posto, e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. A igreja foi trazida do berço, isso é certo. Pentecostes a embalou lá, há uns anos, lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam, porém ela cresceu a maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui, o profeta diz: a hora está aqui. Irmãos, precisamos ser maduros. Uma igreja amadurecida é que ele vai levar no arrebatamento. Não é verdade isso? Você sabe por quê? O espírito que está enganando o mundo não engana a noiva, por causa da própria unção do Espírito. O que não nos deixa ser enganados é a unção do Espírito Santo. Quem não tem o selo de Deus será selado pelo espírito do diabo. Então nosso selo, que é a garantia que não nos deixa ser enganados, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio selo de Deus. Você poderia dizer amém por isso, irmã? Porque isso é a verdade. Eu gostaria muito de trazer esse assunto numa escola dominical, para a mente estar mais vazia, né?
É gostoso a escola porque você dorme, acorda e absorve melhor a mensagem. Mas eu queria muito que a igreja absorvesse muito essa mensagem desta noite. Ter o Espírito Santo para nós, meu irmão, minha irmã, é a coisa mais fundamental que um homem poderia ter. O Espírito Santo agindo, atuando na igreja, ensinando, guiando, protegendo, limpando para que ela dê mais frutos. Aleluia. Vá contrário ao que o mundo vá por completo. Se o mundo religioso, não vamos falar nem do mundo pecaminoso, o mundo já é pecado, mas o mundo religioso hoje, a forma que o mundo religioso está se vestindo, vista completamente contrária ao que o mundo está fazendo hoje, irmã. Vista-se conforme a palavra de Deus, conforme ao que o Espírito Santo através da mensagem veio revelar para nós. Isso parece não, isso é pequeno para o mundo, mas é grande para você. Aleluia. Seus cabelos, a sua forma de atuar, meu irmão, minha irmã, é pequeno para o mundo, mas é grande para Deus. Isso é o que está fazendo ainda a cura acontecer no nosso meio. As realizações que estão acontecendo ainda é por causa da noiva aqui na terra. É por causa do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo levar a noiva embora, irmão. Qual é o espírito de cura que está no mundo? É o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo sair daqui, né? Nenhum de nós, graças a Deus, nós vamos. Eu não quero estar aqui, não quero que vocês estejam aqui. Nós não estaremos aqui. Mas oxalá que o mundo visse essas coisas, eu visse essas coisas, e parasse de tanto blá 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 nas igrejas, e hoje tudo questão de vendo essas coisas que estamos vendo aí hoje, nem hoje parado para ver e ouvir o que o Espírito diz, é só quem tem ouvidos, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não